Nós vamos compartilhar a palavra de Deus agora, meditando sobre a liberdade. A liberdade, ou ser livres, é o desejo, a aspiração de todos nós. E é interessante que Jesus trata sobre isso. Nós fomos salvos para sermos livres. E, normalmente, em regra, nós não somos tão livres quanto poderíamos ser. Porque essa liberdade, nós vamos ver como é que ela existe, como é que a gente pode adquirir, como é que a gente pode vivenciá-la. Preste atenção em dois textos da palavra de Deus. O primeiro texto que eu quero compartilhar com os amigos, com os irmãos, é o texto que se encontra no Evangelho segundo João. O evangelista João, no capítulo 5, o versículo 24. João 5, 24. E o interessante, presta atenção, são palavras de Jesus. É Jesus quem vai falar. Vamos ler. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha, quem crê em Jesus como único e suficiente Salvador, já passou da morte para a vida. Por isso, não será julgado, condenado mais nunca. Tem a liberdade para sempre. Não entra em juízo. Ele já passou da morte para a vida. Tem muita gente alimentando medo da morte, medo do julgamento, medo da volta de Jesus, porque vai haver o grande julgamento, todos vão comparecer diante do grande juiz, que vai julgar toda a terra, toda a humanidade, todo o mundo. Mas a gente esquece que, especialmente os que são dele, os que se converteram, os que são novas criaturas, já passaram da morte para a vida. Então não entrarão neste julgamento de condenatório. Não entra em juízo. Nesse juízo, nessa condenação, não é para nós. Isso é coisa para os ímpios. Nós já passamos da morte para a vida, nós já temos a sentença. Nós já estamos com Cristo. Vamos entrar na plenitude do céu. Esta é outra história. Mas condenação não existe mais. Estamos livres da condenação. É Jesus quem fala. Os que creem. Eu creio, você crê. Então, não fique mais escravizado. Vamos ouvir, vamos ler e meditar no segundo texto. Continuando este raciocínio, este pensamento. E é o texto bíblico conforme registrado, escrito pelo apóstolo Paulo e endereçado aos Gálatas, na carta, na epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, Gálatas capítulo 5. Presta atenção primeiro ao versículo número 1, Gálatas 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Nós fomos libertados por Cristo. E foi para a liberdade que
Cristo nos libertou. Nós podemos, devemos, temos que viver como livres, libertos por Cristo. E ele diz: permanecei, pois, firmes nesta liberdade, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Nós não podemos, não devemos nos sujeitar a jugo de seu ninguém. Eu obedeço ao meu pai, à minha mãe, posso obedecer aos meus professores, meus mestres, pastores, seja quem for, às autoridades no município, no estado, no país, não como uma escravidão absoluta. Porque se eles me disserem, se eles exigirem de mim qualquer coisa que vá de encontro ao que Deus quer que eu faça, eu vou dizer sim a Deus e não a eles. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, seja que homem for. Me mandar idolatrar qualquer pessoa, qualquer grupo, qualquer denominação, qualquer seita, qualquer partido, qualquer clube, uma coisa de fanático. E eu tenho fé e não fanatismo. Não submetais a jugo de escravidão de seu ninguém. É o que nos diz Paulo corretamente. E Paulo continua aqui na Epístola aos Gálatas, também neste capítulo 5, nos versículos 13 e 14. Queria ler o que Paulo diz, em Gálatas 5, versos 13 e 14. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós fomos chamados à liberdade. Cristo nos chamou à liberdade. Somos livres. Onde houver o Espírito do Senhor, aí existe liberdade. Liberdade dada por Deus Pai, pelo Espírito Santo, por Jesus. É Deus que nos liberta do pecado, da condenação, do medo, daquela angústia. Deus nos liberta de tudo isso. Isso é coisa para o ímpio, para o malfeitor. Agora, tem muita gente que tem medo da liberdade, achando que a liberdade vai nos levar à libertinagem, ao fruto da carne. Mas isso não é a liberdade vinda de Deus. A liberdade de Deus é para servir em amor com amor. Este é o grande mandamento. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas eu devo querer fazer só o que é bom. Certo? Então, eu não sou livre para fazer o mal. Deus é o bem. Eu não sou livre para roubar, para matar, para destruir. Não, eu sou livre para fazer o bem, para levar a vida, o amor, a paz, a alegria, a fé, a esperança, como servo de Deus. Eu sou livre para servir em amor, servindo uns aos outros. Liberdade no Espírito, liberdade em Cristo, liberdade no Senhor, não é libertinagem, não é agir na carne, é agir no Espírito. É isso que Paulo está dizendo e com isso nós concordamos. Toda lei se cumpre num só preceito. Amar a Deus, amar o irmão, amar o próximo, se cumpre no amor. É a liberdade em amor. Posso fazer o que eu quero, não é? Mas eu só quero fazer o que agrada a Deus, o que é bom,
para mim, para os outros e para a honra e glória de Deus. É para isso que eu quero ser livre, livre para servir, livre para amar, livre para fazer o bem. Amém?